Olá, paz do Senhor Jesus! No áudio passado, nós vimos a conspiração que os judeus fizeram contra Paulo. Em mais de 40 homens, eles combinaram em juramento dizendo que não comeriam e nem beberiam enquanto não matassem a Paulo. Mas um jovem ouviu e contou o plano todo a Paulo e ao tribuno, que enviou Paulo a Cesareia junto com uma tropa armada. E nós estamos agora em Atos dos Apóstolos, capítulo 23, no verso 23. Então o tribuno chamou 2 centuriões e lhes disse: aprontai para as 3 horas da noite, quer dizer, 9 horas ou 21 horas para nós. 200 soldados, 70 de cavalo, 200 lanceiros para irem até Cesareia, e aparelhai cavalgaduras para que, pondo nelas a Paulo, o levem salvo ao governador Félix. E escreveu uma carta que continha isto: Cláudio Lísias a Félix. Potentíssimo governador, saúde! Este homem foi preso pelos judeus, e estando já a ponto de ser morto por eles, sobrevim eu com a soldadesca e o livrei. Informado de que ele era romano, querendo saber a causa por que o acusavam, o levei ao seu conselho. E achei que o acusavam de algumas questões da sua lei, mas que nenhum crime havia nele digno de morte ou de prisão. E, sendo-me notificado de que os judeus haviam de armar ciladas a esse homem, logo te enviei, mandando também aos acusadores que perante ti digam o que tiverem contra ele, passar bem. Tomando, pois, os soldados a Paulo, como lhes fora mandado, o trouxeram de noite a Antipátride. No dia seguinte, deixando aos de cavalo irem com ele, tornaram à fortaleza. Aos quais, logo que chegaram em Cesareia e entregaram a carta ao governador, lhe apresentaram Paulo. E o governador, lida a carta, perguntou de que província ele era. E sabendo que era da Cilícia, disse: ouvir-te-ei quando também aqui vierem os teus acusadores. E mandou que o guardassem no pretório de Herodes. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciãos e um certo Tértulo orador, os quais compareceram perante o governador e contra Paulo. E, sendo chamado, Tértulo começou a acusá-lo, dizendo: visto como por ti temos tanta paz, e por tua prudência se fazem a este povo muitos e louváveis serviços, sempre e em todo lugar, ó potentíssimo Félix, com todo o agradecimento o queremos reconhecer. Veja bem, levaram um orador para apresentar a causa, porque o orador fala melhor. Ele até que fez uma introdução adequada, porém manipuladora, e ele continua seu discurso. Mas, para que não te detenha muito, rogo-te que, conforme a tua equidade, nos ouça por um pouco de tempo. Temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos, o qual intentou também profanar o templo, e por isso o prendemos, e conforme a nossa lei o quisemos julgar. Mas, sobrevindo o tribuno Lísias, no-lo tirou dentre as mãos com grande violência, mandando seus acusadores que viessem a ti, e dele mesmo examinando-o, poderás entender tudo o que nós acusamos. Gente, que discurso falso! As palavras com uma falsidade intencional e acusação caluniosa contra um funcionário público. Na verdade, o que aconteceu está escrito no capítulo 23, no verso 10, que o tribuno Lísias havia ordenado ao sinédrio
que não tivesse outro propósito senão de julgá-lo de acordo com a sua lei. E somente quando, ao invés de fazê-lo, eles caíram em disputa entre si, e o prisioneiro corria o risco de ser despedaçado por eles. Então vejamos o discurso falso desse orador. Vou ler novamente. Mas, sobrevindo o tribuno Lísias, no-lo tirou dentre as mãos com grande violência, mandando seus acusadores que viessem a ti, e dele tu mesmo, examinando-o, poderás entender tudo do que acusamos. E também os judeus o acusavam, dizendo serem estas coisas assim mesmo. Paulo, porém, fazendo-lhe o governador sinal que falasse, respondeu: porque sei que já vai para muitos anos que desta nação és juiz. Com tanto melhor ânimo, respondo por mim, pois bem pode saber que não há mais de 12 dias que subi a Jerusalém a adorar. Então Paulo vai começar aqui a sua defesa. E já logo de começo nós vemos que a introdução de Paulo é educada, mas direta. E nós veremos o discurso de Paulo em sua própria defesa no nosso próximo áudio.